Olá a todos! Como vocês estão? Bom, aqui é a professora Daniela Sanches e hoje nós vamos estudar tipos de texto, tá? Também chamados de tipologia textual, ok? Neste caso, nós vamos estudar o tipo de texto injuntivo. Vamos nessa? Vamos nos aventurar neste mundo dos tipos de texto? Então, a primeira coisa aí que vem à nossa mente, né? O que é um texto injuntivo? O texto injuntivo, ou tipo textual injuntivo, ele se caracteriza, né, por fornecer instruções. Então, a gente vai estar vendo aqui o exemplo, ó. Dar no ninho caseiro, um sonho tornado realidade. Então, aqui fica claro que eu tenho os ingredientes que eu vou utilizar aqui, né? Em qual instrumento? No liquidificador. E aí a ordem que eu vou colocar esses ingredientes, quanto tempo vai acontecer, né? Que eu vou bater e tal, ele vai me passar aqui. Então, o que eu consigo perceber aqui desse tipo textual injuntivo? Que trata-se de instrução. E que ele espera o que de mim, leitor? Que eu consiga realizar esta instrução. Então, aqui ele fala, ó, 2 caixas de creme de leite, um copinho de 150 gramas de iogurte natural, uma lata de leite condensado e um saquinho de suco de morango. Bata os ingredientes no liquidificador por 10 a 15 minutos. Coloque a mistura em recipiente e deixe na geladeira por no mínimo 4 horas. Então, o que eu tenho aqui, algumas características nesse texto que nós já vamos comentar, tá? Então, o texto injuntivo, quais características ele vai apresentar? Uma sequência de comandos, como nós vimos lá adiante, né? Faça isso, siga isso, bata por tantos minutos, deixe 4 horas. Então, uma sequência de comandos, tem que vir na ordem correta que eu vou executar tal tarefa. O emprego de verbos no texto vão ser predominantes quais verbos aí nesse texto? Ó, os verbos de infinitivo, né? Então, que terminam em ar, ir. Os verbos no modo imperativo, lembrando que os verbos no modo imperativo, eles remetem o quê? A uma ordem, a um comando. Então, aqui eu tenho até um exemplo, ó, conecte o cabo azul ao televisor. Conecte. Eu estou dando uma ordem, né? Falando para você, ó, faça isso, né? Para dar certo aí a tua instrução. E verbos também no presente, né? Eles vão aparecer. Não tem sujeito, o sujeito é indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito, né? Não se determina. Quando eu estou trabalhando com esses textos injuntivos, percebe-se que ele dá liberdade de ação ao leitor. Vamos supor que ali, no meu texto anterior, ele falou para eu usar um copo de iogurte. Vamos supor que eu não quisesse usar o iogurte, eu quisesse usar o suco, né, batido. Vamos supor assim, eu posso alterar, posso fazer essa tentativa aí, não sei se vai ficar igual, mas eu tenho a liberdade para tal. Então, não necessariamente, né, eu tenho que seguir tudo que ele está dizendo. Eu posso seguir, como também tenho a liberdade de alterar. Então, em suma, o texto injuntivo, ó, ele tem que ser o quê? Claro, né? O objetivo, ou seja, curtinho e didático. É um modo que eu faça com que esse leitor consiga, ó, promover, executar a tarefa, a ação que eu estou lhe propondo, ok? E o que é um texto prescritivo, né? Que ele está aí nesse tipo textual injuntivo, ele faz parte. O texto prescritivo, né, literalmente nos remete à noção de prescrever, caracteriza por algo que deve ser cumprido à risca. Então, assim como os textos injuntivos, eles transmitem instruções. Porém, neste caso, ele transmite a instrução e diz que eu tenho que as cumprir, tá?
Portanto, trata-se de uma imposição de natureza coercitiva. Um exemplo disso seria aqui, ó, o Código Penal Brasileiro, a gramática da língua portuguesa. Quais são as características que esse texto vai apresentar? Olha, também vai ser de instrução como o anterior. Olha, ele vai instruir o leitor sobre um determinado procedimento. Ok. Só que ele vai exigir que o leitor siga suas determinações. E diferente do outro tipo de texto, ó, ele não permite a liberdade de ação do leitor. Enquanto lá eu poderia alterar, né, se eu não tivesse um ingrediente, eu podia deixar de pôr e ver o que ia resultar. Aqui não. Aqui ele não tem liberdade. Também eu vou ter verbos no infinitivo, verbos no imperativo, verbos no presente do indicativo com sujeitos indeterminados. As mesmas características que o outro. Ai, professora, agora você me confundiu. Então, o que é um texto injuntivo e o que é um texto prescritivo? Está confuso. Então, vamos lá, vamos desfazer esta confusão. O texto injuntivo, em suma, é aquele que forneceria instruções sem buscar evidenciar uma imposição ao leitor. Ou seja, ele não impõe nada ao leitor, né? Então, não tem uma obrigatoriedade. Porém, o prescritivo também forneceria instruções, mas buscando evidenciar uma imposição ao leitor. Nossa, ainda está difícil de entender. Então, vamos aos exemplos, né? Quando eu dou exemplos, eu estou trabalhando aqui com os gêneros textuais, tá? Então, no texto injuntivo, um gênero textual seria o manual, né, de instrução ou uma receita. Então, vamos pegar o exemplo da receita. Não necessariamente se pede que eu coloque 4 ovos e eu tenha 3 ovos na geladeira, eu vou ter que seguir aquela instrução à risca. Eu posso alterar, eu não tenho obrigatoriedade para segui-la. Diferentemente do que acontece no texto prescritivo, né? Os exemplos dele, os gêneros textuais seriam editais de concurso, regulamentos, leis em geral. Então, por exemplo, em editais de concurso, quando pede que para inscrição do candidato apresente RG, CPF, comprovante de endereço, caso você se esqueça de algum desses, a sua inscrição será anulada. Então, está claro no edital. Se eu não seguir à risca, a rigor, aquela instrução, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir me inscrever no concurso, né? Eu vou ficar fora. Então, aqui não tem obrigatoriedade. Aqui tem uma obrigatoriedade. Eu sou obrigado a seguir aquelas instruções. Tá? A mesma coisa a gente pode falar das leis em geral, né? Nas leis de trânsito, se você passar no sinal vermelho, você pode cometer um acidente, você vai perder X pontos na carteira, vai, né, infringir várias leis aí que vão lhe acarretar, né, prejuízos, tá? Então, aqui não tem obrigatoriedade e aqui tem. Não tem liberdade. Aqui tem liberdade, perdão, não tem obrigatoriedade, tem liberdade. Aqui tem obrigatoriedade, né? E não vai ter uma liberdade para se fazer o que quer, ok? Também dentro, né, do tipo textual injuntivo, a gente tem o texto preditivo, que, como o próprio nome diz, né, vem aí do verbo predizer. E o que seria predizer? Seria informar sobre o futuro, ó, seria então antecipar fatos, prever acontecimentos, tá? Quais são as características? Como que esse texto vem para a gente, né, para eu saber que ele é um texto preditivo? Vou ter verbos então no futuro do presente, também terei verbos no modo infinitivo, e o texto é direcionado a você, ouvinte, leitor. Gêneros textuais que retratam esse tipo de texto. O horóscopo, né, que vem muitas vezes no futuro, em tal dia você conhecerá a tal pessoa, então está falando com você, verbos utilizados no futuro.
Notícias, né? Dependendo da notícia aí, ela vai retratar uma ação de futuro. Ó, meu Deus, o que será de mim? Onde está aquele povo barulhento? Então, coisas aí, ó, que vão acontecer no futuro. E um exemplo muito cotidiano nosso, né? A previsão do tempo. O texto preditivo, atualmente, ele está muito ligado às novas tecnologias. Então, vamos lá, vamos entender. Quando você resolve fazer uma busca, né, pela internet, você vai lá, abre o buscador, o site de buscas, né, e digita o que você quer buscar. A partir do momento que você começou a digitar as primeiras letras, o que acontece com este site de buscas? Ele começa ali a dar opções. Você tá, por exemplo, se eu digito aqui meia, ele começa a me dar meia calça, meia meia curta, meia esportiva, sei lá, ele vai me dando opções. E eu acabo só clicando em cima, né? E aí ele já começa a me dar sites de sugerir sites, né? Então, isso se trata do quê? De uma linguagem preditiva. Ele previu o que eu queria perguntar. Ele já tem um banco de dados aqui, e em cima do banco de dados, né, pelas primeiras letras que eu digitei, ele já acionou esse banco de dados e fez sugestões, tá? Em cima, então, dessa pesquisa que eu fiz, os algoritmos, que são mini robozinhos, né, eles estão vendo tudo que eu faço aqui. E aí, o que acontece? Esses mini robozinhos acionam, né, anúncios aí, e quando eu entrar, por exemplo, em redes sociais ou em outros sites para fazer pesquisa, ele vai começar a aparecer para mim propagandas daquele produto que eu já havia buscado anteriormente. Então, o texto preditivo está muito ligado às novas tecnologias, está muito presente aí no nosso cotidiano, seja no computador, né, quando a gente faz essa busca, quando a gente faz pelo celular, tá? Então, o texto preditivo ele está aí no nosso dia a dia. E aí a gente tem o texto dialogal, como o próprio nome diz, né? Dialogal vem da palavra diálogo. E para eu ter um diálogo, o nome já fala, né? Diálogo, no mínimo 2 interlocutores, tá? Senão vou ter um monólogo, né? Eu quero um diálogo, então no mínimo 2 interlocutores. Eu tenho que ter um emissor e um receptor. Então, é evidente que cada sentença de um enunciador, de um emissor, vai se relacionar, né, com o do receptor, do meu interlocutor. E conforme o diálogo vai sendo construído, ó, né, esses interlocutores vai acontecer quais ações entre esses interlocutores? Eles vão concordar, discordar, concluir. Então, é muito fácil, né, da gente visualizar, identificar o tipo dialogal. Quais características que vão aparecer, né, no tipo dialogal, no texto dialogal? Sequência de falas alternadas, né, então ora o falante A, ora o falante B, ausência de narrador, não tem ninguém para contar a história, e é possível sim a gente identificar as personagens, fica muito claro ali na conversa, tá? Gêneros textuais que representam isso seria então o telefonema, ó, né, duas pessoas conversando aqui, ora concordam, ora discordam, concluem fatos, reuniões de trabalho, né, o nosso querido WhatsApp, né, muito utilizado aí em contas comerciais, não comerciais, o Messenger também, né, que faz parte de Facebook, Instagram. Então, eles são gêneros textuais, tá, do tipo dialogal. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido esta aula e gostado. Deixe o seu like e se inscreva lá no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!